Bom dia, com a graça de Deus, bom dia. Mais um dia assim, deslizando. Segunda-feira, né? E a minha cara que tem... Ainda nem consigo dormir nem nada. Mas vamos pro dia, né? Tô passando um cafezinho aqui e eu esqueci de pôr meu leite de noite pra descongelar. Pra mim fazer o café lá. Mas vamos pro tradicional mesmo, né? Acabei de passar aqui o café. Na verdade, vou passar aqui com vocês. Passar o café. Vou fazer meu devocional. Aproveitar que a Isabela tá dormindo. Sala tá limpando, o quarto, a louça da pia já lavei tudo. Só tem agora do escorredor, que é que eu vou passar. Eu passei esse restinho pra minha xícara. E vou fazer o devocional. Eu só vou confirmar pra ver se tem um pouquinho de carne ainda junto com a carne de panela de ontem que eu fiz. Se não tiver, eu vou fazer mais um pouquinho só de carne por a mandioca. Mas eu acho que tem. Vou esquentar essa carne de panela com mandioca que eu fiz ontem. Tem um pão de alho também que a gente acabou nem pondo inteiro. Então eu vou pôr, porque as meninas gostam. E tem o feijão. Então eu vou fazer um arroz ali. Tem macarrão. Eu vou esquentar o macarrão. Tem arroz sem feijão. Vou fazer o arroz novo. E é isso. Passei o café aqui. Agora a gente vai fazer juntos a literatura bíblica. Vou pegar uma bolacha. Clube Social. Eu peguei da de pizza mesmo. Mais tarde eu vou subir lá no mercado para ir fazer o reembolso de uma das vendas que eu pus para fazer. E é isso. Vou fazer meu devocional. Aqui meu caderninho que tudo eu anoto, ó. Todas as orações. Tudo oração. Tudo que eu peço pra Deus me dá discernimento. Deus me fala comigo, eu vou anotando tudo. Você tem uma noção? Tem mais folha inscrita do que não inscrita. Eu vou comprar um pouquinho maiorzinho pra mim anotar. Eu gosto bastante, eu me sinto bastante motivada, né? Apesar que a minha caneta sumiu, minha caneta colorida, até hoje. Temos roupas aqui pra guardar, das meninas, as minhas, né? Tem saia pra mim provar. Na verdade, eu já provei, mas eu vou gravar pra vocês provando. Tem saia pra provar, pra mostrar pra vocês aqui e jogar o link no ID pra vocês comprarem. Pensa numa saia maravilhosa. É esta. Gente, deixa eu ver se a Isabela acordou. Eu escutei uma tosse. Isabela tá dormindo. Minha mãe, sala limpa, eu já coloquei o tapete, ó. Que a minha sogra me deu ontem. Ela me deu ontem um tapete. Já coloquei o tapete, já arrumei o cantinho das meninas que elas gostam de dormir na sala. E o sofá. E eu vou dar uma literatura básica aqui com vocês da Bíblia. Que eu vou falar. Vou falar em Isaías. Isaías tem bastante grifado. Vou com minha xícara aqui. Eu vou usar ela de apoio para me falar com vocês. Deixa eu... Ó. Isaías. Sei, dá pra vocês verem? Vai grifo a minha Bíblia, porque eu amo estudar a Bíblia. Agora eu tô em falta, mas vou ser bem sincera. Mas eu amo, quando eu tiver um tempinho assim, é a minha terapia, sabe?
Sempre gostei de ler livros e grifar, de ler e passar como se fosse passar o resumo do estudo numa folha, sempre gostei, sabe? E depois que eu me reconciliei a Deus, muita coisa mudou na minha vida. E eu tenho esse gosto de marcar, tanto que essa minha Bíblia aqui, ó, já faz mais de 15 anos que eu tenho ela. Eu ganhei ela quando eu tinha... Vamos ver se tá aqui, ixi, a capinha dela já até saiu. Eu ganhei ela quando eu fiz catequese, né? Eu era da católica, né? E sem preconceito nenhum, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Eu era da católica quando eu era pequena, batizei, né? E tudo mais. Mas eu me senti bem na evangélica. Me senti bem como fala? Na Batista. Me senti muito bem na Igreja Batista. Foi que, tipo assim, abriu o portal espiritual pra mim, onde que eu me batizei, aonde eu me firmei, aonde que eu tô firmando a minha casa, minha família, meu casamento, as nossas filhas, nessa base de tudo. E independentemente qual religião, se ela servir qualquer igreja, se servir a Deus, que é o único Deus, o único e suficiente Deus da nossa casa, da nossa vida, se for esse Deus que estiver servindo lá, eu vou visitar, eu não tenho preconceito. E nem preconceito com quem serve outros tipos de Deus. Só não aceito na minha vida, certo? A gente não pode ter preconceito, mas a gente tem a opção de aceitar ou de não aceitar, né? A gente tem autoridade, a gente tem opção de aceitar e de não aceitar. É igual o perdão. O orgulho gera muitas coisas nas nossas vidas e nos desfoca e nos afasta do propósito de Deus. Porque o orgulho nos faz pecar, nos faz mentir, nos faz roubar, nos faz se aproximar. E através desses pecados que vêm do orgulho, a gente se afasta de Deus. Então, através dos nossos pecados, somos afastados da presença de Deus e logicamente, que o inimigo ataca ainda mais, ele usa ainda mais, ele quer ganhar. Tanto que Lúcifer, que não é um nome bíblico, né? É o nome que a gente dá para ele. Ele tem esse poder todo, ele quer imitar a Deus tudo, porque ele ficou milhões de anos com Deus, ao lado de Deus. E a luz que Deus transmitia, se nós, igual lá eu aprendi na palestra, se nós que somos, como fala, nós que somos filhos, a gente já tem aquela luz que transmite a presença de Deus. Imagina a luz que ficou do lado de Deus durante milhões e milhões de anos. Então, por algum momento na cabeça dele ou na mente dele, na mente não, né? Em algum momento se passou por ele que ele era Deus e que aquela luz toda vinha dele, né? Não da presença de Deus. Tanto que ele se rebelou contra Deus. Foi aí que iniciou tudo essa guerra, né? Essa batalha espiritual é onde que começou e que foi gerado. Aí Lúcifer foi caído para a terra, como um anjo caído, e por isso que a gente fala, a maioria fala assim, e biblicamente falando em vários pontos da Bíblia, que ele é um anjo caído, né? Ele é o rei de toda a maldade, da iniquidade e tudo mais. Tanto que induziu, através de uma serpente, Adão e Eva a pecar, que é onde foram que os nossos pecados, né? Você pode ver que no Velho Testamento, por mais que Deus ali deu uma segunda chance para a humanidade, por mais que Deus reconciliou e tudo mais, nenhuma pessoa, biblicamente falando, no Velho Testamento, expulsava demônios.
Pode ser igual Davi, ele tocava, ele tinha um dom que quando Davi tocava, descia um dom espiritual sobre ele, o anjo descia sobre ele, e através daquela música que o anjo descia sobre ele, incomodava os demônios que saíam de Saul. Porém, não era expulso. Eles saíam, porque naquela hora, naquela presença, inimigo nenhum fica na presença de Deus. Então, naquela presença ali, mas depois que Davi parava de tocar, ou que Davi parava um tempo, voltava, entendeu? Mas, tipo assim, nenhum nome igual a Jesus, que Deus nos deu o único filho dele, como ele é tão poderoso, como ele é tão fiel, como ele é tão amoroso. Você vê isso nos detalhes. Deus deu seu único filho para morrer na cruz. Jesus, através do nome de Jesus, do santo nome de Jesus, como que o nome de Jesus é tão poderoso. Porque através do meu nome expulsarás demônios. Através do meu nome terás autoridade. Então, Deus não só veio e deixou o teu filho para morrer na cruz, tirando, expulsando os demônios de toda uma vez por todas, como ele nos deu autoridade através do nome do filho dele, entendeu? E da presença do Espírito Santo, eles nos deixou para nos consolar. Então, a gente vem pensando assim, gente, tem tantos problemas, eu agradeço a Deus. Eu peço, tipo assim, para Deus, os meus problemas são fúteis diante de todos aqueles, sabe? Um dia, vou deixar bem registrado aqui, porque um dia, se Deus quiser, eu quero no meu ministério como filha. Não tô falando como mãe, não tô falando como Gabriele, não tô falando como esposa, não tô falando como mulher, tô falando como filha de Deus. Um dia, se Deus me permitir, sobre o meu ministério, eu quero, e se Deus quiser em breve, eu quero servir, tipo assim, aqueles países mais em condições bem ruinzinhas, sabe? Mesmo que, tipo assim, lá a gente vê que um prato de arroz e feijão que a gente tem durante o dia, a gente dá valor. E se Deus me permitir, e quando eu for para lá e Deus for a hora de Deus, a permissão de Deus, eu quero que Deus me enche financeiramente para mim ter condições, não só de lá estar servindo um próximo, que é umas coisas biblicamente mais importantes que Deus fala, mas tendo essa experiência com Deus, porque é gigantesca por demais, sabe? E eu quero ajudar financeiramente para poder ajudar. E eu peço para Deus, hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que não pertence a Deus, tipo assim, em questão que o inimigo, a gente sabe que o inimigo é dono do mundo, praticamente. Nem Jesus, quando foi atentado sobre o deserto, os 40 dias e 40 noites, Satanás falou: se você me servir ou me idolatrar, eu te dou esses reinos todos. Jesus não questionou, Jesus não desmentiu, Jesus não falou nada. Simplesmente Jesus falou uma parte da literatura da Bíblia, que na época já tinha. Ele já falou uma literatura da Bíblia para Satanás. Em cada tentação, em cada provação que Jesus foi atentado sobre o deserto, Jesus respondeu biblicamente para ele. Sabe? Então, eu quero isso, se Deus me proporcionar e me permitir, tudo com a permissão de Deus, eu irei servir a Deus. Eu quero servir esses países pequenos, até lá eu quero que Ele me erga financeiramente, grandemente, porque eu quero fazer não só uma visita, não ter só uma experiência com Deus, mas servir os filhos de Deus. E eu, sabe, quero ser voluntária. Meu sonho é ou ir para a África, ou ir para esses países assim, sabe? E fazer o meu testemunho e fazer. Eu quero fazer isso, sabe? É um sonho, um desejo do meu coração. E
Deus vai realizar. Você sabia que antes de o desejo se estar sobre o seu coração, Deus já colocou, Deus já viu você realizando? Então o desejo não é seu, o desejo é de Deus. Então, muitas das vezes eu falo assim, Deus, como eu sou tão abençoada, sabe? E eu, por tudo que eu enfrentei, todos os traumas de infância que eu já enfrentei, todas as coisas que eu já passei, sabe? E ver que eu tenho aqui a minha família, as minhas filhas com saúde. Jamais, em hipótese nenhuma, imaginei ter a Isabela na minha vida. A Alice foi... O Arthur foi planejado. O Arthur foi no susto. Mas perdeu o Arthur no susto. A Alice foi mais ou menos ali, foi que foi mais planejada, foi a Alice. Mas, tipo assim, pedida. Porque a gente tinha passado por pouquíssimo tempo em cima do luto, mas não tinha nem vivido o luto. E Deus me mandou a Alice. Mandou a mim e meu esposo. E 7 anos depois, tomando remédio, com todos os traumas da gravidez, com todos os traumas do pré-parto, da depressão que a gente pega, não é fácil, do autocuidado com a casa, com o autocuidado com você, que você se esquece, com o autocuidado com a sua vida religiosa, tipo assim, não tá 100% porque teu filho exige de você, a casa exige de você, você tá ali firme, permanece. Então, sabe? Mas a gente sabe que tudo isso não seria possível sem a presença de Deus, a gente suportar sem Ele. E hoje eu vejo a Isabela correndo, eu tô falando com vocês, e eu tô vendo ali na televisão fotos da Isabela e da Alice, porque passa como proteção de tela. E eu olho ali para aquela riqueza ali e falo, Deus, como eu sou grata por cada detalhe que o Senhor fez. Mesmo eu não querendo, mesmo eu tomando todos esses anos, Deus mandou. Deus mandou na hora certa. Reconstruiu meu casamento. Reconstruiu, reaproximou a mim e meu esposo. Me ensinou a ter fé pelo problema no coração dela, que ela nasceu com 3 e só tem 1. Não precisou fazer cirurgia. Graças a Deus. É isso que eu agradeço a Deus todos os dias, por ela não ter precisado passar por nenhuma cirurgia. Mesmo que se passasse, eu sabia, Deus, que está na frente. Mas essa questão de saúde e tudo mais me ensinou a ter fé, sabe? E me fez entender o quanto pequena eu sou, quanto insignificante eu sou perto de Deus. E me ensinou a ficar firme a tudo e qualquer coisa, independente de qual situação e qual razão, sempre perguntar discernimento a Deus. E é isso que eu quero passar pra vocês. Eu vou pegar a Isabela rapidinho e já volto. Olha quem chegou, pessoal! Olha quem chegou! Fica com a mãe. Então é isso. Agradeço a Deus, muito, muito, muito a Deus. Porque se Ele não entrasse na minha vida, agradeço a Deus por todas as pessoas que oraram enquanto eu mesma queria desistir. Porque se eu cheguei até a igreja do Senhor, se eu cheguei na casa do Senhor, se eu tô orando, intercedendo pela minha família hoje, eu tô orando e tô intercedendo, é porque teve uma pessoa lá atrás que orou e intercedeu pela minha vida, pela minha família. E isso é muito gratificante, sabe? Demais. Então, eu desejo a vocês toda uma ótima manhã nessa segunda-feira. Que Deus abençoe todos vocês. Vou finalizar esse vídeo pra cá, para esse vídeo ficar focado somente para testemunhos. E se vocês gostam mais de vídeo assim, deixa aqui bastante nos comentários.
que eu vou estar tirando um tempinho da minha manhã juntamente com minha oração, da primeira oração do dia. Vou estar entregando juntamente com vocês para Deus. E vou iniciar o meu vídeo de rotina, que agora tenho que fazer minha parte de mãe. E é isso. Que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Deixe bastante nos comentários pra gente finalizar a monetização.